1 Samuel capítulo 17, versículo 33, por favor. E ele diz assim, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço ou criança, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha para mim, pessoal, por favor. O que aconteceu nessa passagem? A Bíblia fala que Davi, ele foi enviado pelo seu pai até a guerra, porque na altura os filisteus e os israelitas, eles estavam guerreando. De um lado dos filisteus estava o gigante Golias, que durante 40 dias ele estava afrontando todo o exército de Israel. E você sabe que o Golias, ele era um gigante. Os estudiosos, os historiadores, eles dizem que esse homem tinha por volta dos 3,5 metros de altura. Então ele não era uma pessoa pequena, de baixa estatura, não. Ele era um homem muito grande comparado aos outros homens de Israel. E quando esse homem se levantou, quando Golias se levantou, a Bíblia, ela nos menciona dizendo que todo o exército dos israelitas ficaram com medo. Eles entraram em pânico, eles ficaram em choque. Porque quando eles olhavam para aquele homem, e até porque também eles sabiam da fama de Golias, que Golias ele era um matador, que Golias ele era invencível nas batalhas, então a fama de Golias era muito grande, e os israelitas sabiam e conheciam quem era o Golias, o temível Golias. Então quando Golias se levanta, os israelitas eles entram em choque. E nessa altura, o pai de Davi mandou Davi até a guerra para saber como estava a batalha e a guerra. Até porque os irmãos de Davi, eles participavam do exército dos israelitas. Então o pai dele falou: olha, vai até a guerra para saber como seus irmãos estão, como os israelitas estão na batalha, se eles estão indo bem na guerra ou não. E a Bíblia fala, resumindo essa palavra, para você compreender aonde Deus ele quer chegar. Quando Davi ele chega até a batalha, ele vê os israelitas como? Tremendo. Ele olha para um lado, os israelitas com medo, em choque, apavorados, amedrontados. E quando ele olha para o outro lado, ele vê o gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo. E aí, já que ninguém queria lutar, já que todo o exército de Israel estava em choque, Davi se colocou à disposição para lutar contra aquele Golias, contra aquele homem gigante. E aí ele vai até Saul, que era rei de Israel, e ele diz assim, Davi diz assim para Saul: Saul, eu vou lutar contra esse gigante. E Saul, quando olha para Davi, Davi era um moço, uma criança, de pequena estatura. A Bíblia fala que ele era franzino.
não tinha nenhuma condição, fisicamente falando, de vencer aquele gigante Golias. E quando Saul ouve que Davi estava querendo ir para a guerra, para lutar contra o gigante, Saul olha para Davi e diz assim: pera lá, Davi, você não passa de uma criança. Como que você quer lutar contra aquele gigante? Olha o tamanho dele, olha o seu tamanho. Ele é guerreiro desde a infância, ou seja, ele sabe do que está fazendo, e você não sabe do que é. O Golias, ele é perito na batalha, guerreiro desde a mocidade, mas você não passa de uma criança. Davi olhou para ele e falou assim: Saul, com todo respeito, mas um tempo atrás, um urso e um leão se levantou contra as ovelhas do meu pai, e eu, quando vi aquele cenário, o urso atacando a ovelha do meu pai, quando eu vi o leão atacando as ovelhas do meu pai, eu parti para cima desse leão e desse urso, e eu consegui vencê-los, porque Deus estava comigo naquela guerra. E o mesmo Deus, Saul, que foi comigo ontem, vai ser comigo hoje, e eu vou conseguir vencer esse Golias. Bem forte para Jesus. Olha para mim, da onde é que veio a força de Davi? Por que Davi, ele achava que teria condições de vencer aquele gigante chamado Golias? Da onde que vinha essa força? A força de Davi vinha da experiência que ele tinha com quem? Porque ele entendia que o mesmo Deus que havia sido com ele ontem, seria com ele hoje. Você sabe qual que é o maior problema nosso hoje? Um dos maiores problemas hoje nosso, é que às vezes a gente se esquece com facilidade daquilo que Deus já fez por nós ontem. Às vezes a pessoa está desesperada, ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está deprimida, porque ela se esqueceu daquilo que Deus já fez por ela ontem. Porque quando nós lembramos e não nos esquecemos dos livramentos e dos desafios que nós enfrentamos ontem, e que Deus foi conosco e nos fez livrar e nos livrou daquela situação, então quando nós lembramos e recordamos tudo isso, então isso nos dá o combustível, a energia, a força necessária para nós hoje não nos esmorecer. Você não pode se esquecer daquilo que Deus já fez por você. Talvez você agora no final do ano está dizendo assim: mas será que Deus vai me livrar dessa situação? Será que Deus vai ser comigo no final desse ano? Será que eu vou ter condições de vencer esse determinado problema que eu estou presenciando na minha vida? Você só vai vencê-lo se você se lembrar de que o mesmo Deus que foi com você ontem, Ele vai ser com você hoje e vai te dar vitória. Jamais se esqueça daquilo que Deus já fez por você. Se a gente for pegar, sabe, eu não preciso ir muito longe não, mas se a gente for voltar um pouquinho da nossa história, a gente vai ver que ontem, quando eu digo ontem, eu estou falando do nosso passado, a gente vai lembrar e vai ver, e vai se recordar, de tantas coisas boas que Deus já fez, de tantos livramentos que Ele já nos proporcionou. Por exemplo, talvez algum de vocês aqui teve uma experiência de quase morte num tempo atrás, e o médico olhou para você e disse: ó, você não vai viver. Reuniu toda a família, dizendo assim: ó, se despeça do fulano, se despeça dele, porque já era, não tem como mais mudar. E naquela situação de aperto, você se apegou a Deus, Deus foi contigo e te livrou daquela situação. Aí Deus, Ele está hoje nos fazendo lembrar do que Ele já fez.
Porque se Ele foi poderoso para nos livrar ontem, Ele continua sendo poderoso para nos livrar no dia de hoje. Então não se esqueça dos benefícios e dos grandes livramentos que você já recebeu há um tempo atrás aí fora. Quem aqui pode dizer, bispo, olha, teve um dia que eu estava enfrentando uma situação, olha, e eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu achei que para mim, naquele momento, era o meu fim. Mas eu me apeguei a Deus e Deus me livrou. Com quem já aconteceu isso já? Eu acredito que com todos, né? Quem nunca se deparou diante de um limite? Quem nunca se deparou diante de uma fornalha de fogo? Diante de uma acusação que fizeram e a gente não tinha condições de provar o contrário, e as pessoas estavam julgando, estavam criticando, e porque a gente colocou aquela injustiça na mão de Deus, Deus fez justiça e mudou toda aquela situação. Deus está dizendo para mim e para você hoje o seguinte: assim como eu fui com você ontem, eu vou ser contigo hoje. Se eu te livrei ontem, eu vou te livrar hoje. Não tenha dúvida, não se apavore, não se amedronte. Sabe por que os israelitas estavam com medo? Porque eles haviam se esquecido dos grandes livramentos e das grandes vitórias que Deus já havia entregado para cada um deles no passado. Quando você se esquece do que Deus já fez, você se amedronta diante de qualquer situação. Portanto, Deus diz para você, não se esqueça, porque se eu fui com você ontem, eu vou ser com você hoje. Bata no peito e diga, Deus é comigo. Crê nisso? Então fiquem de pé, por favor. Entendeu a palavra? Entendeu? Davi ficou chorando, né? Davi disse assim, Saul, você disse que eu não vou conseguir, e de fato eu acho que eu não vou conseguir. Esse foi o pensamento de Davi? Davi falou o quê? O mesmo Deus que me livrou ontem, vai me livrar? Se Ele me livrou do urso, do leão, Ele vai me livrar desse gigante. Essa é a fé, esse é o Espírito. Deus já transformou sua vida, e se Ele transformou sua vida, Ele vai também transformar toda a sua família. Diga, Deus vai transformar toda a minha família. Crê nisso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é uma questão de pensamento, né? Talvez você tenha algum familiar seu que hoje está longe da fé, e aí você entrou aqui hoje preocupado com ele. Poxa, e se ele morrer nessa situação? E se alguma coisa ruim acontecer com ele? Só que você tem que se lembrar, você também era, eu também era, nós também éramos pessoas que não estávamos preocupados com Deus, mas porque alguém orou por nós, Deus nos alcançou, nos livrou, nos lavou e nos salvou. Então, se Deus fez conosco, Deus vai fazer também com toda a nossa família. Quem entendeu? Essa é a fé que a gente tem que viver. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Amém? Levante aos céus as suas mãos, por favor. Eu nunca vi um justo desamparado ser. Eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem sua descendência mendigar o pão. Nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti, e não viu manifestar o teu poder, e não viu manifestar o seu poder. Mais uma vez, eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti, e não viu manifestar o teu poder,
teu poder. Estenda as mãos aqui para o altar.